Não é tudo ouro o que brilha. É um velho provérbio, ainda em uso, e que ciclicamente, nos fatos da crônica ou na história humana, encontra confirmação. Por outro lado, provérbios são pérolas de sabedoria popular. E poderíamos aplicar este provérbio particular também a um pontificado, exato, a um papa, a um representante de Cristo na terra, vigário de Cristo, sucessor de Pedro, chame-o como quiser. Este papa conduziu um pontificado muito longo, quase 27 anos, um período muito longo, e, portanto, atravessou uma época extremamente complexa. Mas também foi um papa que hoje é lembrado por tudo de bom que fez, que foi elevado aos altares pela hierarquia eclesiástica, mas cuja figura mantém aqui e ali manchas, pontos de sombra, circunstâncias em que falta clareza, falta às vezes a vontade de esclarecer completamente, ou faltam os elementos para ter uma visão completa da situação. Antes de mais nada, um aviso. Isto não é uma biografia de Karol Wojtyła, não pretende ser e não será. Isto é uma tentativa de análise, uma análise que parte de muitas perguntas. Perguntas para as quais não temos resposta. Karol Wojtyła sabia, e se sabia, por que se confrontou assim? E se não sabia, por que não pediu informações? E se no final, sabia e em parte, não sabia, ou imaginava, ou não estava certo porque tomou certas decisões? Escolhas que pesam sobre muitas pessoas, que causaram sofrimentos, que legitimaram ditadores e não só, que também causaram desequilíbrios financeiros. Por quê? E por que hoje a Igreja Católica não dá respostas claras? Porque a Igreja ainda não esclarece, não ilumina, mas prefere se entrincheirar atrás da lembrança do que Karol Wojtyła fez de bom e de seu sofrimento humano, dos últimos anos de seu pontificado muito difíceis, acompanhados por um sofrimento físico, pela doença e finalmente pela morte. Por quê? O pontificado de Karol Wojtyła, que começou em 1978, sucedendo Albino Luciani, o Papa do Sorriso, o Papa que morreu poucas semanas após sua eleição, foi marcado, pelo menos nos primeiros 12 anos, por um forte compromisso geopolítico, um compromisso no coração da Guerra Fria. Um compromisso que o Papa polonês, como era chamado no início, queria transformar em um campo de batalha direto com a Polônia de onde veio. Não é um mistério que durante os primeiros anos dos anos 80, enquanto a repressão na Polônia se tornava cada vez mais violenta, o próprio Wojtyła queria pressionar os governos ocidentais para que algo acontecesse. Ele até ameaçou Wojtyła de se mudar com todo o Vaticano, temporariamente para Cracóvia, forçando assim as potências ocidentais a protegê-lo. Talvez teria sido o início de uma terceira guerra mundial. Felizmente, isso não aconteceu. No entanto, o fervoroso anticomunismo de Karol Wojtyła levou a certas situações que ainda hoje temos dificuldade em explicar. Pensemos, estamos na América do Sul, aquele subcontinente enorme, vasto e fortemente católico. Um subcontinente que, a partir do final dos anos 60, início dos 70, até o final dos anos 80, se tornou uma espécie de enorme ditadura contínua. Em 1987, uma visita pastoral de Wojtyła a Santiago, no Chile, tornou-se uma oportunidade de legitimação para Augusto Pinochet, que 14 anos antes havia sufocado a democracia chilena. A frágil democracia chilena, com o famoso golpe de 11 de setembro, que custou a vida do presidente Salvador Allende. Wojtyła não poderia não saber o que havia acontecido, como Pinochet havia assumido o poder e como o exercia. Vários biógrafos, algumas fontes do Vaticano, posteriormente tentariam reescrever a história. Eles diriam de um Wojtyła enganado por Pinochet, um Wojtyła iludido, convencido no último momento a tirar fotos apertando a mão do ditador, mesmo que no fundo ele não o respeitasse. Mas outras fontes negam tudo isso.
Existem documentos, cartas escritas por Wojtyła a Pinochet em 1993 para cumprimentos e, posteriormente, alguns anos depois, após a prisão na Grã-Bretanha, com o pedido de extradição pelo governo espanhol, que negam o fato de que Wojtyła não sabia, não conhecia Pinochet, estava no escuro sobre o que ele tinha feito ou que, de qualquer forma, tinha sido enganado. E outra mancha é a do bispo Oscar Romero, o bispo salvadorenho, porta-estandarte da teologia da libertação, aquela corrente forte da Igreja Católica na América do Sul, na América Central, que se propunha como uma proposta salvadora para o povo pobre que lutava contra a fome e contra as ditaduras. Uma leitura evangélica longe dos palácios do poder é trazida entre os últimos, entre os necessitados. Uma leitura que, no entanto, não agradava às outras esferas eclesiásticas e muito menos ao próprio pontífice, que em várias ocasiões havia advertido Oscar Romero, que era bispo de San Salvador, a demonstrar maior proximidade e compreensão em relação a um governo brutal como o salvadorenho. E nada aconteceu na sede do Vaticano. Nem mesmo quando assassinos enviados pelo Major D'Aubusson, chefe do partido extremista Arena, bem como comandante dos Esquadrões da Morte em San Salvador, entraram na Catedral de San Salvador num domingo, no meio de uma cerimônia religiosa, e atiraram na cabeça e mataram Oscar Romero. Nada! Nenhuma reação. Por quê? Porque Romero era visto como um subversivo, um simpatizante do comunismo, em suma, um adversário interno. Melhor não se envolver no assunto. E esse anticomunismo fervoroso de João Paulo II também o levou a fazer outras escolhas questionáveis, o que certamente não significa que eram corretas, independentemente, talvez justificáveis, sob certa perspectiva, mas muito, muito difíceis de engolir. Pensemos no escândalo ambrosiano. Algum tempo após o estouro do escândalo, o empresário Francesco Pazienza, que já encontramos em um de nossos vídeos dedicados à sua última autobiografia, admitiu o envolvimento do Vaticano no próprio escândalo. Admitiu que aquele dinheiro subtraído de Lambrosiano, mais de US$ 1 bilhão da época, havia sido retirado para ser enviado à Polônia em apoio à Solidarność, o sindicato católico liderado por Lech Wałęsa, o soldador de Danzig, para se opor ao regime do general Jaruzelski. Por mais que o objetivo fosse nobre, deve-se dizer que aquele dinheiro não era do Vaticano. Aquele dinheiro não era de Karol Wojtyła. Aquele dinheiro pertencia a muitos sujeitos diferentes. Sim, pertencia também à máfia, que usava D'Ambrosiano para lavar parte de seus lucros. A máfia, a gangue da Magliana, Lício Gelli, o chefe da P2, mas também a muitos poupadores italianos, que de repente se encontraram em crise. É possível que Karol Wojtyła não soubesse de nada. Não soubesse quem era Roberto Calvi, quem ele frequentava, quais eram seus métodos, quais eram seus objetivos. O que seu bispo fazia? Um senhor Marcinkus, que já encontramos. Aqui já dedicamos um vídeo especialmente que vocês podem rever. No canal é possível que ele não soubesse. É possível que ele não soubesse que Marcinkus havia assinado cartas de patronato que admitiam a propriedade por parte do Instituto para a Obra da Religião, o Instituto para a Obra da Religião da Galáxia, de empresas panamenhas que haviam recebido ações contínuas por parte da Galáxia Estrangeira do Ambrosiano, para começar, do comercial Denis Caragua, do Banco Ambrosiano, Andino no Peru e do Ambrosiano Overseas Limited Bank de Nassau, nas Bahamas. É possível que Karol Wojtyła não soubesse, e se não sabia, por qual motivo? Um ano depois, o mesmo Wojtyła proclamou um ano santo extraordinário, um jubileu. O último jubileu foi realizado em 1975. Os jubileus foram criados em plena Idade Média para reforçar os cofres do Estado do Vaticano. Eles inventaram as indulgências plenárias, a possibilidade de obter através de uma peregrinação, obviamente cara, uma lavagem dos pecados. Aqui as peregrinações, aqueles anos santos, aqueles jubileus que deveriam ser realizados a cada 50 anos, no entanto, tornaram-se uma data limite de 25 anos, mas com exceções, porque era permitido ao pontífice proclamar alguns extraordinários. Bem, um ano após o colapso ambrosiano, eis o jubileu extraordinário.
Talvez porque, entretanto, João Paulo II decidiu doar alguns milhões de dólares à causa do falido Ambrosiano para, esta foi a justificação oficial, aliviar o sofrimento dos pobres poupadores que foram vítimas do colapso, e para corroborar essa saída de caixa, eis que chega um jubileu extraordinário. Podemos então dizer que Karol Wojtyła não sabia de nada? Difícil. Não posso afirmar que ele não sabia de nada. Além disso, há outras questões a considerar. Há a questão de Emanuela Orlandi, a cidadã do Vaticano que desapareceu em Roma aos 15 anos de idade. Um caso sobre o qual se fala por muito tempo. Voltou-se a falar recentemente, um caso com muitos aspectos obscuros, com muitas zonas de sombra e com a intervenção de muitos personagens ambíguos. Com a sombra da gangue de Magliana de Renatino de Pedis, a sombra dos lobos cinzentos, do atentado sofrido pelo próprio João Paulo, segundo na Praça de São Pedro em 81, a figura do chamado americano, o telefonista com sotaque yankee, que segundo alguns seria o próprio Marcinkus. Um caso que nos leva de volta àquele atentado na praça, o atentado sofrido pelas mãos de Ali Rashka, um membro dos Lobos Cinzentos, a organização de extrema-direita turca. Mas disse armado pelos serviços secretos búlgaros, ou seja, por um satélite da União Soviética. Por quê? Porque os próprios soviéticos consideravam Karol Wojtyła um perigo, e porque os búlgaros, talvez para se mostrarem, para se colocarem em uma boa luz, decidiram deixar um assassino um pouco louco e com maneiras evidentes de protagonismo agir. Mas essa história, o atentado, depois o caso de Emanuele Orlandi, no meio do Instituto para a Obra da Religião, e depois Pinochet, e antes ainda o Bispo Romero, não esgota a lista de manchas na veste branca do Papa. Há os escândalos de pedofilia, que já na época eram bem conhecidos. Escândalos que a Igreja havia começado a abafar de várias maneiras. E então, havia a síndrome da imunodeficiência adquirida, que fez sua estrondosa aparição no globo justamente nos anos 80, e que se tornará uma praga, uma verdadeira pandemia, enquanto todos os médicos pedem que se faça uma campanha de conscientização para conter a disseminação da contaminação, também através do uso de preservativos. A Igreja, pela boca do seu pontífice, ou seja, Karol Wojtyła, opõe uma série de nãos. E são nãos que, especialmente na África, custarão milhões de vidas. Depois, a Opus Dei, aquela congregação nascida do padre reacionário espanhol José Maria Escrivá de Balaguer. Um sacerdote que já havia sido absolvido das honras ou desonras das crônicas por ter apoiado a ditadura franquista e por ter se confrontado com um predecessor de Wojtyła no trono de Pedro, ou seja, Papa Paulo VI Papa Montini. Escrivá de Balaguer, após o conclave, exclamou que seja amaldiçoado e queime no inferno quem quer que tenha votado em Montini, que era visto pelo fundador da Opus como um inimigo, um pouco por suas posições extremamente moderadas. Um pouco porque Montini havia recusado à obra, já naquela época, o status de prelazia pessoal. Pois bem, o status teria sido atribuído por Wojtyła, que talvez queimado pelo atentado, talvez assustado por perceber que não podia mais confiar em ninguém dentro do Vaticano, talvez porque estava desorientado pelo que havia acontecido entre o Ambrosiano e o Ior. Em certo ponto, ele cedeu. Decidiu conceder a agonizante prelazia pessoal à obra, que a partir daquele momento se tornaria cada vez mais poderosa e cada vez mais arrogante. Essa é outra grandíssima mancha no que diz respeito ao pontificado de Wojtyła, uma mancha que também acompanha dois processos de beatificação sempre decididos pelo Papa polaco. O de Pio IX, um pontífice que defendeu o dogma da infalibilidade do Papa, mas que, pior ainda, era acusado de simpatias pelo escravismo, o antissemitismo e a tirania. Pio IX foi o último Papa-Rei, e como tal se comportou distribuindo excomunhões à torto e à direito, assinando encíclicas muito duras. Não apenas contra as sociedades liberais europeias da época, mas também contra os movimentos pela abolição da escravatura e que estava bem distante de um relacionamento tranquilo com aqueles que seriam chamados de irmãos mais velhos judeus.
O outro processo de beatificação que encontrou várias faces duvidosas, para não falar das críticas, foi o de Monsenhor Aloísio Stepinac, o ex-bispo de Zagreb, acusado de simpatias pelo nazifascismo e até mesmo de conivência com o regime Ustashá. Durante os estudos do processo de beatificação de Stepinac, de fato, vários estudiosos trouxeram ao conhecimento de Wojtyła o que havia acontecido no enorme complexo do ex-campo de concentração de Jasenovac, o inferno na Terra, nos Balcãs. Um campo que foi gerido por algum tempo, até mesmo por um frade, padre Miroslav Filipovich Majstorovic, também chamado de Frademônio. O Papa não poderia não saber. Não poderia ignorar o fato de que Stepinac havia encoberto, em parte, tudo o que aconteceu durante o regime Ustasha. É verdade que se debateu por muito tempo sobre a figura de Stepinac, se ele realmente era o arquidiácono do genocídio ou se foi mal interpretado, se suas tentativas de salvar judeus eram sinceras ou apenas tentativas de conversão forçada, assim como aconteceu com os sérvios ortodoxos forçados a abjurar e abraçar o cristianismo católico. Mas Karol Wojtyła, também neste caso, fez ouvidos de mercador. Ele não se importou com tudo o que estava acontecendo. Não se importou com as críticas, os avisos, nem mesmo com as pesquisas dos historiadores que o alertaram até mesmo sobre o padre Miroslav Draganovic, de quem já falamos, que facilitou a fuga dos Ustashá para a América do Sul. Ele não se importou e continuou no seu caminho. Então, fazendo um balanço, o que foi o pontificado de João Paulo II? Foi um pontificado complexo, um pontificado que acompanhou o processo de glasnost e perestroika no leste, processo, no entanto, criado por Mikhail Gorbachev. Foi um pontificado que viu a queda do mundo bipolar. Um pontificado que, em certo ponto, se posicionou de maneira decidida contra as máfias. Com um discurso claro, poderoso e corajoso do próprio Wojtyła na Sicília contra os chefes. Mas também foi um pontificado acompanhado por muitas manchas. Manchas que permanecem indeléveis, assim como as interrogações. Por quê? Por que certas escolhas? Por que defender tiranos como Pinochet? Por que não salvar Oscar Romero? Por que deixar o caso Ambrosiano degenerar? Por que Emanuele Orlandi? Por que o atentado? Por que as beatificações? Por quê? São perguntas para as quais não podemos ter resposta, pelos motivos que vocês sabem. Mas permitam-me uma reflexão. Como dito, o Papa Pio IX era um estranho defensor do dogma da infalibilidade do Papa. Mas o dogma não tem nada de divino. O dogma é uma invenção do homem que decide, por sua própria vontade, corroborar a mensagem divina com sua própria contribuição. Um pouco como misturar água com vinho. Sabe-se o que acontece? Muda-se a pureza inicial. E é isso que aconteceu. Karol Wojtyła não era infalível, não era uma divindade. E como todos os homens, como todos os seres humanos, estava sujeito ao pecado original, o do erro, e cometeu muitos erros. Ele fez, obviamente, grandes coisas. Fez muito por muitos. Mas, em outros casos, não fez nada ou fez menos do que poderia ter feito ou fez algo contrário ao que seria justo. Como todos os homens, ele errou. Mas, justamente para entender uma figura histórica, não podemos nos limitar aos méritos. Temos que analisá-la em todos os aspectos, inclusive nas incongruências. Só assim conseguimos entender a personalidade, a pessoa, o papel e o período que ele viveu. Só assim podemos, talvez até no futuro, entender melhor toda a história humana.